Nesse dia em específico, minha mãe tinha mandado eu limpar a casa toda e organizar. E como uma adolescente muito obediente, né, claro, deixei para a última hora. Eu fiquei ali mexendo no celular até faltar uns 20 minutos pra minha mãe chegar. E detalhe, meu pai e minha irmã mais velha estavam com ela. E bom, eu tenho 2 cachorros grandes em casa, um pitbull e um pastor alemão. E eles nunca brigaram ou algo do tipo, sempre foram bem próximos. E um dia antes desse acontecimento, eu tinha visto um quadro horrível nas sujeiras da casa, meio que jogado. Eu fui ver o que era e era a foto de uma mulher velha. Estava bem desgastada, então eu peguei aquele quadro, quebrei ele no meio. Só que na mesma hora que eu fiz isso, eu senti o local onde eu estava ficando com uma energia meio pesada. Mas não liguei muito. No dia seguinte, eu ouvi uma briga intensa de cachorros e fui lá na varanda pra ver o que era. E quando eu cheguei lá, foi assim, assombroso. Eu me tremo toda hora só de lembrar. Os meus cachorros estavam com os olhos totalmente pretos, estavam cobertos de sangue e se atacando. E eu só sei que do nada eles pararam. Simplesmente viraram a cabeça lentamente pra mim e os 2 sincronizados, eu juro, eu vi eles sorrindo. Eu cheguei numa certa distância, me virei e comecei a correr. Mas eu ouvi muito bem os cachorros começando a correr atrás de mim e rosnando e também latindo. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu só sei que teve uma hora que eu tropecei, virei pra olhar pra eles e eles pararam de correr e começaram a andar lentamente. Eu me levantei e comecei a repreender os 2. Eu sabia que eles estavam possuídos, então eu comecei a dizer em nome de Jesus: saia desse corpo inocente, seu espírito. E eu fiquei repetindo isso várias vezes, tirando uma coragem que eu não sabia de onde estava vindo. Mas é claro, não adiantou. Eles continuaram se aproximando lentamente, até que do nada eles pararam. Olharam para trás e começaram a rosnar. Eu desviei o olhar para onde eles estavam olhando e para quê? Foi a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida ali. Era um ser humanoide, mas assim, com uns 3 metros de altura. Corpo meio que coberto com uma gosma preta e fedia muito mesmo, eu quase vomitei. Ele tinha braços extremamente longos e dedos compridos. Ele era muito magro. O rosto dele tinha dentes que, assim, eu não sei como, passavam do queixo. E os olhos eram gigantes e não tinha nariz. E suas orelhas eram pra dentro. Eu congelei, Lee. Eu nunca senti tanto medo num dia só. Até, pra vocês entenderem melhor, é como se uma força sobrenatural estivesse quebrando os ossos deles. Mas eu não via. Eu continuei meio que sentada ali no chão sem piso por conta da reforma, e eu vi diante dos meus próprios olhos os meus cachorros caírem, totalmente irreconhecíveis. Até que então eu escutei o portão da casa abrindo, e o cachorro dos meus pais entrando. A criatura me soltou e eu caí com tudo, e daí eu não lembro de mais nada. Eu só sei que quando eu acordei eu estava no hospital tomando soro. Eles me colocaram numa terapia naquela época achando que eu estava ficando doida, mas eu sei o que eu vi. Mas como só eu vi, não iriam acreditar em mim.